One Story 40. Absalão e Davi, parte 4. Segundo livro de Samuel, capítulos 12 a 24. Primeiro livro de Crônicas, capítulos 20 a 29. Ainda há muito escrito nas Escrituras sobre Davi. Mas, se antes Davi era alguém que crescia em poder neste mundo, agora vemos um Davi que vai, pouco a pouco, deixando as coisas deste mundo. Antes ele era o justo Davi, que poupou o rei Saul, homem mundano, por 2 vezes. Agora ele é o Davi pecador, que cometeu adultério com a esposa de Urias, um cidadão do reino de Deus, e o matou. Antes, ele era um homem que não podia viver sem o poder de Deus. Agora, é um homem que não pode viver sem a graça de Deus. Você é esse homem. Deus envia o profeta Natã para falar com Davi por meio de uma parábola. A princípio, Davi não percebe que o homem perverso da história era ele mesmo, e diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Então Natã declara: você é esse homem. Deus continua dizendo: eu o fiz rei sobre Israel, livrei você das mãos de Saul, dei a você tudo o que era dele, e teria dado ainda mais. Mas por que você desprezou a minha palavra e fez o que é mal aos meus olhos? Por causa do que você fez, você será pago da mesma forma. O que você fez em segredo, eu farei acontecer em plena luz diante de todo Israel. Davi confessa: pequei contra o Senhor, e Natã lhe diz: o Senhor perdoou o seu pecado. Pela confissão e arrependimento, o relacionamento com Deus é restaurado, mas as consequências do pecado certamente virão. A criança nascida de Batseba foi ferida pelo Senhor e adoeceu. Mas a criança não foi tirada imediatamente. Davi foi levado a jejuar e a deitar-se prostrado por 7 dias, sem comer nada. Através disso, Davi foi conduzido a encarar a verdade sobre si mesmo e levado a um arrependimento profundo e sincero. E assim como Deus havia dito, a criança morre. Davi então consola Batseba, e ela dá à luz um filho, Salomão. Deus ama esse filho e lhe dá o nome de Jedidias. Não foi por Salomão em si mesmo que Deus sentiu amor, mas por sua própria existência. Em outras palavras, o filho que nasceu quando Davi ainda se via como justo foi levado, mas o filho que nasceu depois de Davi se reconhecer como pecador, incapaz de viver sem a graça de Deus, esse foi amado. Trarei desgraça sobre a sua casa. Agora começa a história de Davi, não mais como o homem justo que sofria injustamente, mas como o pecador que parecia ter tudo, como rei. A partir de agora, Davi não pode viver nem um dia sem a graça de Deus. Deus disse: porque você desprezou a palavra do Senhor e me tratou com desprezo, trarei desgraça sobre a sua casa, e Deus faz exatamente isso. Nem mesmo Davi é poupado. A própria casa de Davi é a primeira a sofrer. Seu primogênito, Amnon, se apaixona por Tamar, irmã de Absalão, o terceiro filho de Davi. Com o conselho perverso de Jonadab, sobrinho de Davi, Amnon estupra Tamar e depois a despreza e a manda embora. Absalão alimenta sua amargura e 2 anos depois, mata Amnon e foge para a terra natal de sua mãe. Davi chora diariamente por Absalão. Quando Davi soube do pecado de Amnon, ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude. Provavelmente, por causa da culpa que ele mesmo carregava em relação a Batseba. Durante os 2 anos que se seguiram ao crime de Amnon, e mais 3 anos depois do ato de Absalão, Davi sofre uma angústia como nunca havia experimentado, nem mesmo fugindo de Saul, nem mesmo enfrentando batalhas. Joabe, percebendo o anseio de Davi, traz Absalão de volta a Jerusalém, mas Davi se recusa a permitir que Absalão veja seu rosto. A Escritura descreve Absalão como extremamente bonito. Mesmo assim, passam-se mais 2 anos de silêncio e dor, até que Absalão arranja uma maneira de ver seu pai. Mas mesmo assim, pai e filho não encontram paz. Calamidade na nação. Agora, uma calamidade nacional se abate. Absalão é o terceiro filho. O primeiro, Amnon, está morto. O segundo, Quileabe, está ausente, provavelmente também morto. Absalão, sem nenhum rival à vista, deveria ser o próximo na linha de sucessão, mas sua relação com Davi está quebrada. Depois de 4 anos roubando o coração do povo,
ele arma um golpe. Ponto central da rebelião é Aitofel, avô de Batseba, que tinha sido conselheiro de Davi. Absalão se declara rei em Hebrom, o mesmo lugar onde Davi havia sido ungido rei de Judá pela primeira vez. Mesmo tendo superioridade militar e guerreiros leais, Davi enxerga toda essa situação como disciplina de Deus e foge mais uma vez. Antes, ele fugia de Saul. Agora, foge do próprio filho. Mas em tudo isso, devemos compreender: o verdadeiro autor é Deus. Dessa vez, não apenas Davi foge, mas também seus oficiais e todo o povo que o seguia. Todos choram, descalços e com a cabeça coberta. Davi envia de volta os sacerdotes Adoc e Abiatar, com seus filhos Aimaas e Jonatas, para Jerusalém, junto com seu amigo Uzai. Por meio de Uzai, a restauração de Davi terá início. O Senhor lhe disse para amaldiçoar Davi. Davi não tenta superar os desastres que enfrenta com sua própria força, mas os recebe como disciplina de Deus. Ele entrega sua restauração inteiramente nas mãos do Senhor. Mesmo quando Ziba, servo de Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, mente dizendo que Mefibosete havia declarado: "Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô", Davi não reage com raiva, mas aceita. E quando Simei, parente de Saul da tribo de Benjamim, lança pedras e poeira contra Davi e seus oficiais, amaldiçoando-o, dizendo: "Fora daqui, assassino, canalha. O Senhor está te retribuindo por todo o sangue derramado da casa de Saul. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão." Davi não revida, mesmo quando Abisai oferece matar Simei. Davi responde: Deixem-no. Ele está amaldiçoando porque o Senhor lhe disse que o fizesse. Talvez o Senhor veja a minha aflição e me retribua com bênção em lugar das maldições que recebo hoje. Ele simplesmente entrega tudo à misericórdia de Deus. O Senhor trouxe ruína sobre Absalão. Dos 33 anos em que Davi reinou sobre todo Israel, 11 deles foram vividos sob julgamento, começando com o incidente de Amnon, como parte da disciplina de Deus pelo pecado de adultério com Batseba e pelo assassinato de Urias. Absalão seguiu inicialmente o conselho de Aitofel, em plena luz do dia e à vista de todo o povo, dormiu com as concubinas de Davi no terraço, exatamente como o Senhor havia dito por meio de Natã. Com o tempo, Davi e seus homens se separam de Absalão e de seus aliados, e as estratégias passam a se desenrolar dentro do acampamento de Absalão. A Bíblia declara: o Senhor havia determinado frustrar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Assim, tudo começa a se encaminhar para a derrota de Absalão. Quando seu conselho é rejeitado, Aitofel se suicida. Davi é impedido por seu povo de participar da batalha, mas dá ordens aos comandantes para que tratem Absalão com brandura, por amor a ele. Na batalha que se segue, Absalão é morto por Joabe, que valoriza o ganho político acima da obediência, e o exército de Davi vence. Ao receber a notícia da morte de Absalão, Davi chora amargamente, dizendo: "Ah, meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar!" Ele sabia que tudo isso era fruto do seu próprio pecado. Absalão havia construído para si um monumento, mas era apenas um instrumento do juízo de Deus, uma vara de ira, não um homem mais justo, nem aquele por meio de quem Deus estabeleceria o seu reino. Davi, um peregrino rumo ao seu verdadeiro lar. Davi recebe quase 12 anos de disciplina divina por causa de seu pecado com Batseba e pelo assassinato de Urias. Quando esse tempo se cumpre, ele retorna ao trono. Embora seu título como rei continue o mesmo, Davi agora é um homem completamente diferente do que era antes de Batseba. No caminho de volta a Jerusalém, Davi perdoa com graça Simei, que o havia amaldiçoado, e também Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, apesar das confusões causadas pelas mentiras de Ziba. Mais tarde, durante a fome de 3 anos causada pelos pecados de Saul contra os gibeonitas, Davi poupa novamente Mefibosete por causa da aliança feita com Jonatas. Ele também abençoa Barzilai, de Gileade, que o havia sustentado durante o exílio, sufoca uma rebelião liderada por um homem chamado Seba, e reorganiza sua administração. Mais uma vez, Joabe mata injustamente, desta vez Amasa,
seu próprio primo e ex-comandante do exército de Absalão. O desastre provocado por Absalão não foi para destruir Davi, mas para cumprir o propósito de Deus por meio do sofrimento e da restauração. Embora Deus já tivesse perdoado Davi, ele o disciplina severamente, mostrando que as consequências do pecado são reais e dolorosas. Por meio disso, Deus restaura a casa de Davi e seu reinado. Davi, tanto em suas vitórias quanto em seus sofrimentos, prefigura Jesus Cristo que levou sobre si o nosso pecado, sofreu, morreu, ressuscitou e foi exaltado. Isso cumpre o que está escrito: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Depois que tudo foi restaurado, os gigantes descendentes dos Refães em Gate são derrotados por Davi e seus homens em novas batalhas contra os filisteus, pois é o Senhor quem luta as batalhas de Davi. Davi entoa um cântico de louvor ao Senhor, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a rocha em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Livrou-me de um inimigo poderoso. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos aos seus olhos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor ilumina as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha que me salva. Por meio da disciplina, Davi passa a conhecer o Senhor mais profundamente e a andar mais próximo dele. Davi então ordena a Joabe que faça o recenseamento de Israel e Judá, o que desagrada a Deus. Como consequência, o Senhor envia juízo sobre Israel. Davi reconhece seu pecado e o confessa. Por meio do profeta Gade, Deus oferece a Davi 3 opções: 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de peste. Davi escolhe cair nas mãos de Deus, pois grande é a sua misericórdia. Como resultado, 70.000 pessoas morrem por causa da praga. Esse número é simbólico de totalidade. Depois, Deus se compadece e manda o anjo parar a destruição, e Davi se arrepende novamente. Deus instrui Davi, por meio do anjo, a construir um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi obedece, constrói o altar e oferece holocaustos e ofertas de comunhão. Deus responde à oração de Davi, e a praga cessa. Precisamos entender bem isso. A raiz do incidente está na ira de Deus contra Israel e na provocação de Satanás, tendo o recenseamento de Davi como gatilho. O pecado de Davi resulta na morte de 70.000, simbolizando a morte de todos. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, e trouxe a morte a todos, também por meio de um homem e um sacrifício perfeito, a praga é interrompida. O sacrifício de Davi na eira aponta para Jesus Cristo, que morreria no lugar de todos. Esse mesmo local se torna o lugar onde Salomão constrói o templo, e Jesus, o verdadeiro templo, virá como cumprimento. É assim que a história de Davi revela Jesus Cristo. A preparação de Davi para o templo. Davi desejava profundamente construir o templo do Senhor, mas Deus deixou claro que essa tarefa não era para ele, e sim para seu filho Salomão. Mesmo assim, embora não fosse construir o templo com as próprias mãos, Davi se dedicou a preparar tudo o que fosse possível para sua construção. Davi entendia exatamente o que era o templo. Não apenas um edifício, mas o lugar da expiação, o altar do sacrifício. E aquele que cumpriria esse sacrifício em plenitude seria Jesus Cristo. Davi fez uma preparação abundante, 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, além de pedras, ferro e bronze, madeira de cedro e até trabalhadores habilidosos. Ele exortou Salomão a acrescentar ainda mais, lembrando de que Deus estaria com ele, e que deveria buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Davi designou cuidadosamente os papéis dos levitas no serviço do templo: encarregados, oficiais, juízes, porteiros e os que louvavam ao Senhor. Nomeou líderes sobre as tribos e reuniu os oficiais, comandantes, chefes do exército e homens valentes de Israel, declarando que Deus o havia escolhido como rei, e a Salomão para edificar a casa do Senhor, e que Deus firmaria o reino dele para sempre.
Então Davi disse a todo o povo: Agora, perante todo o Israel, a congregação do Senhor, e aos ouvidos do nosso Deus, guardem e busquem todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Possuam essa boa terra e deixem-na como herança perpétua aos seus filhos. Ele exortou Salomão a servir ao Senhor com coração íntegro, a ser forte e corajoso, e a edificar o templo, confiando que Deus estaria com ele. Davi entregou a Salomão o modelo do templo, revelado a ele pelo Espírito, incluindo todos os detalhes e instruções. Depois, Davi ofertou dos seus próprios tesouros, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas e mármore, e perguntou: Quem, pois, hoje se consagrará ao Senhor? Todos os líderes e o povo ofertaram de boa vontade e generosamente, e Davi se alegrou muito. Ele bendisse o Senhor diante de toda a assembleia, reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus. Disse: Somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias sobre a terra são como sombra, e não há permanência. Tudo o que temos vem de Deus, e somos apenas mordomos. Davi louvou o Senhor, afirmando que só Ele é Deus, e orou para que o povo sempre preparasse o coração para buscá-lo. No dia seguinte, ofereceram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros em sacrifício, alegrando-se diante do Senhor. Davi, o homem de Deus, terminou seus dias como alguém que pertencia ao reino de Deus. As últimas palavras de Davi. Davi não falou a Salomão apenas como pai ou rei, mas como homem de Deus, alguém que conhecia a graça do Senhor, falando não apenas a Salomão, mas a todo o povo de Deus em todas as gerações. Primeiro, ele disse: Estou para seguir o caminho de toda a terra. Ninguém está isento desse caminho. Segundo, ele disse: Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, para que prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for. Isso não é um chamado para sucesso terreno, mas para viver segundo a palavra de Deus. Terceiro, Davi ordenou que Joabe fosse julgado. Joabe assassinou Abner e Amasa por ciúmes e vingança pessoal, e tal homem não tem lugar no reino de Deus. Quarto, ele pediu que os filhos de Barzilai fossem tratados com bondade, pois haviam ajudado Davi quando ele não tinha esperança alguma neste mundo. Esses são os que pertencem ao reino de Deus. Quinto, ele ordenou que Simei fosse responsabilizado. Embora Davi o tenha poupado pessoalmente, ele não era digno do reino de Deus por causa das suas maldições malignas contra o ungido do Senhor. A Escritura diz: Exceto no caso de Urias, o hitita, Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não deixou de cumprir nenhum dos seus mandamentos durante todos os dias da sua vida. Davi, escolhido por Deus, homem segundo o coração de Deus, servo do Senhor, homem de Deus, alguém que pertencia ao reino de Deus, voltou para casa, para junto dos seus pais. Por meio da sua vida, Davi revelou o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E, no tempo designado por Deus, ele percorreu o mesmo caminho que todos devem trilhar, o caminho que Abraão, Isaque, Jacó e José já haviam percorrido. Uma vida vivida para revelar o reino de Deus. Essa é a história do zelo de Deus que continua.